Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta do TrameTools. O TrameTools você acessa pelo site www.trametools.com. Então foi adicionada recentemente a ferramenta de flexão simples segundo a NBR 6118, agora na versão 2023. Houve algumas alterações, né? Basicamente, o funcionamento da ferramenta é assim. Você clica aqui em flexão simples, ele vai abrir a página da ferramenta, você tem o campo de entrada e o campo de resultados, né? Por padrão, ele já exibe aqui uma entrada de exemplo e um resultado para essa entrada, tá? Modificando os dados de entrada e clicando no botão calcular, você tem aí o seu cálculo atualizado. Muito bem. Então aqui na entrada você vai definir a base da seção em centímetros, a altura da seção em centímetros, a altura útil, que vai do bordo comprimido até o centro de gravidade da armadura, tá? Também em centímetros, aqui o Dzinho. O FCK, que pode ir de 20 até 90 megapascal, ou seja, então abrange concretos tanto do grupo 1 quanto do grupo 2. E a resistência característica do aço, né? CA50, CA60, então vai ser 500, 600 megapascal ou 250 megapascal. E por fim, o momento fletor, o MD, né? Que é o esforço em quilonewton vezes centímetro, o esforço de flexão. Tá? Muito bem, definidas então essas variáveis, basta clicar no botão calcular e você tem o seu cálculo atualizado. Vamos rodar um exemplo para que fique mais claro. Então, como vocês sabem, a norma ela mudou, né? Então, nós temos agora um novo diagrama tensão-deformação, com algumas alterações, né, nessa equação de tensão em função da deformação, onde entra um novo fator aqui que vai ponderar o FCD, que é o NC, que aí pode ser um valor para concretos menores ou iguais a 40 megapascal, classe de resistência C40, e para concretos acima de C40. Tá? Outra modificação importante é que os limites de deformação, né, tanto para o concreto, o Epson C2, Epson CU, eles abaixo de 50 megapascal, né, menor ou igual a 50 pascal, permanecem iguais à versão anterior, tá? De 2 por mil e 3,5 por mil. Acima disso, a partir de 50, entre 55 e 90 megapascal, esses limites de deformação, então agora seguem um modelo aí, né, uma equação, passam a ser ponderados, tá? A ferramenta de flexão no trame, ela foi construída com base nessa conversão do diagrama parábola para retângulo, tá? O famoso diagrama parábola-retângulo. Então a gente converte essa parábola num retângulo equivalente, né, com altura y e tensão igual a αc, NC e FCD. Tá? Com esse diagrama retangular, a gente estabelece as equações de equilíbrio, né, define a equação de equilíbrio para o momento fletor. Obtendo as raízes dessa equação, a gente tem aí a altura y e, consequentemente, a altura real da linha neutra, né, que é o x. Tá? Muito bem. A área de aço também é obtida a partir dessa posição da linha neutra, né, e da resistência do seu aço. Tá? Então vamos rodar um exemplo para que fique mais claro. Inicialmente vamos trabalhar aqui com um concreto de 20 megapascal ou do grupo 1. Né? Então a gente tem aqui um vão de 4 metros, né? Uma viga com um vão de 4 metros. A seção é de altura de 40, altura útil 36 e a base de 15. Tá? Aço é 50, FCK de 20 megapascal. Isso aqui foi retirado do material do professor José Milton de Araújo da FURG, tá? Só para a gente pegar uma referência fora aí para teste. Muito bem. Então vamos lançar na calculadora. Então a base da seção ele é 15. A altura, deixa eu aumentar aqui o zoom. A altura é 40. A gente tem aí 36 de altura útil, FCK de 20, FY de 500. O momento fletor é dado aqui, ó. Um pouco mais abaixo é calculado o MD, né, de 42 kN vezes metro aqui, ó. Então a gente está aqui, ó,
MD, tá? Que é 4.200 kN vezes centímetros. Voltando lá, 4.200 kN vezes centímetros. Muito bem. Só clicar agora no botão para calcular. Muito bem. Eu vou copiar aqui o resultado, tá? E vou colar aqui no programa, aqui no nosso caderno. Deixa eu colocar uma cor melhor. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Bom, muito bem. Então a gente chegou aqui numa área de aço vamos pegar uma outra cor. De 2,98 praticamente. Área de aço aqui da solução, 3 centímetros quadrados. Obviamente tem algum arredondamento, né? A relação B sobre X, X sobre D, ou seja, a altura da linha neutra dividido pela altura útil da seção, aqui no resultado do Tramitus deu 0,2468, que é a relação X sobre D, e aqui no resultado do professor José Milton, 0,25, aqui arredondando provavelmente, tá? Então, aqui praticamente 0,25, né, se for arredondar também. Então, dentro do grupo 1, ó, então veja que aqui o programa vai fornecer para a gente, né? Aqui o grupo do concreto, os dados iniciais de entrada, né? Momento fletor, altura da seção, altura útil. Aqui os limites dos domínios, né? Se a gente quiser saber, por exemplo, a relação x sobre d, né? Para o limite do domínio 3, ó, né? Seria o x3 sobre d, né? Seria só fazer aí, então, a conta aí, né? Do 22,6196 dividido pelo D de 36, né? Ó, é o 0,6283. Muitos já devem lembrar desse número aqui, né? Que é o limite do domínio 3 para 4, né? Que define que se eu tiver uma linha neutra, né, acima de 22,61, então vou estar comprimindo mais de 63% aproximadamente da minha seção. Então a gente cai num domínio de dimensionamento de ruptura frágil, ou seja, sem aviso, tá? Aqui ele informou que é domínio 2, né? Acabei apagando, acabei escrevendo por cima, né? E dá a taxa de aço aqui, da taxa de armadura da nossa seção, tá? Já em porcentagem. Beleza? Então aqui para concreto do grupo 1, nenhuma novidade. Vamos pegar um outro exemplo e fazer aqui aumentando apenas o momento fletor, aí, mantendo todas as características e só aumentando aqui a carga, né, na viga e, consequentemente, o momento fletor, tá? Muito bem. No caso 1 aqui a gente estava com uma carga de 15 kN por metro, aqui a gente está com uma carga de 35 kN por metro naquela viguinha de 4 metros, tá? Veja que aqui o autor, ele limitou a relação X sobre D em 0,45, tá? Para definição de necessidade de armadura dupla ou não, né? A calculadora no Tramitus não vai fazer essa verificação. Então isso você verifica olhando os limites, né, da relação X sobre D que você tem, né? E também não vai fazer a conta com a armadura dupla. Então vai ser criada uma outra calculadora para esse fim, tá? Muito bem. Então vamos lançar só o momento ali, ó, 98 kN vezes metro, que aqui vai ser 9.800 kN vezes centímetro aqui, ó, tá? Pronto, é só isso. Então vamos atualizar. Calcular, né? Muito bem. Então calculando aqui. Vou colar aqui para a gente poder ver o resultado. Então tá lá. Então aqui a gente já percebe, ó,
que o nosso x, ele ficou... Aqui, ó, o nosso x ele ficou 26,46 centímetros. O limite x sobre d, né, considerando o aço ser a 50, obviamente, né, tá dando aqui, ó, 22,61, que é aquele limite x sobre d igual a 0,6283, tá? Limite de domínio 3 para 4 para o AC a 50, né? Se eu for limitar isso a 45, a 0,45, conforme norma, seria menor ainda, né? Então, obviamente, eu chego à conclusão que eu estou comprimindo mais do que 63% da minha seção. E aqui dá para ver, ó, relação x sobre d, 0,7351, ou seja, estou comprimindo aí 73,51% da minha seção em concreto, tá? Óbvio que isso aqui cai no domínio 4, então aqui ele mostra para nós aqui, ó, que isso é domínio 4 e é um domínio então onde a gente tem a ruptura frágil. Ou seja, né, o ideal é que a gente utilize uma seção com armadura dupla, tá? Uma solução para resolver isso, né, é trabalhar com armadura dupla e aí trazer o domínio, né, para dentro do x sobre d que a gente deseja, tá? Então, seria trazer, por exemplo, ou para 0,45 ou para o 0,62 aqui, né, onde a gente tem o melhor aproveitamento dos materiais aqui nessa situação, tá? Então, armadura dupla, né? Se a gente olhar lá o trabalho aqui do professor, né, então ele também chega a essa conclusão aqui, ó, tá? De armadura dupla. Ele usa outros parâmetros adimensionais, né, que não os nossos, né, que faltou o epsilon dele, deixa eu ver aqui. O limite dele, compatível com esse epsilon limite, é de 0,2952. Tá? Então, ele chegou à conclusão aí que é armadura dupla. Tá? Muito bem. Aqui ele tem que jogar nessa fórmula aqui para obter o epsilon. Tá? Ele não fez isso aqui nesse segundo exercício. Mas ok. Veja que aí ele vai chegar numa área de 2,1 para armadura negativa, né, ou para armadura superior, né, o AS', e 7,52 para armadura armadura positiva, armadura inferior ali, tá? Armadura de tração e essa aqui é a armadura de compressão, né? CS' aqui é uma armadura que vai ajudar na compressão, tá? Então isso ainda vai ser implementado numa outra ferramenta no Trame Tools. Uma outra forma de resolver isso é aumentar a resistência do concreto, ó. Então, vamos lá. Pegando esse mesmo gancho, esse mesmo problema, e só trabalhando com um FCK de 70 megapascal, será que a gente traz essa situação de dimensionamento para o domínio 3? Vamos ver. Então a gente vai entrar na calculadora e vai mudar aqui somente a resistência do concreto para 70 megapascal, tá? Joia. Clicamos em calcular e pronto. O cálculo que foi feito aí na apostila foi feito com a versão anterior da norma, então vai ter uma variação aí com relação à área de aço, mas muito residual, né? Então a gente chegou aqui a uma área de 6,85, nosso AS. Deixa eu destacar aqui com outra cor. Que é uma área residualmente maior do que o 6,81. Então a gente está aí com uma diferencinha aí, né? Aqui praticamente 6,86 centímetros quadrados, né? Que é maior que o 6,81 da literatura ali. Porém, essa aqui é a versão anterior da norma, tá? Anterior. Vejam que mudou aí residualmente nesse caso, né? Tá? Bem pouco. Nossa relação x sobre d é 0,23, domínio 3, ó, então a gente resolveu a questão do domínio, né?
deu 0,23, que inclusive é menor do que o 0,45 de norma para estruturas de pórticos, né, pilares, vigas aí que compõem pórticos. E aqui o dele está dando 0,19 aqui, ó. Tá? Então é isso. Essa era a demonstração que eu gostaria de fazer. Continue utilizando aí as ferramentas e deixe aí seu comentário. Entre no nosso grupo no Telegram, tá? Para sugestões, dúvidas. Tá? Em breve, o Tramitools também é um projeto que vai abranger microcursos ou né, pequenas aulas, né, onde a gente vai detalhar com mais propriedade cada uma dessas ferramentas aqui. Tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.